Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos continuar nossa série de mensagens na carta de 1 Pedro. E essa noite nós vamos olhar para os versículos de 13 a 17. Pedro capítulo 2, dos versículos de 13 a 17. Essa passagem está na página 947, se você está usando uma das Bíblias da igreja. E na providência de Deus, 2 semanas antes das eleições, nós temos um texto das Escrituras Sagradas que fala como nós devemos lidar com o governo. Olha como Deus nos ama e quer nos ensinar e nos instruir. Não fui eu que escolhi, era a próxima passagem na carta de 1 Pedro. Vamos então ao texto 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou, na verdade, começar a ler a partir do versículo 11. 1 Pedro 2, a partir do versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos pedir que o Teu Espírito possa usar a Tua palavra para nos salvar, nos santificar, que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir na justiça, para que a gente possa viver uma vida aqui nesse mundo, Pai, que demonstre que o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso maior tesouro, e que isso fique claro na maneira como a gente lida com as pessoas que têm autoridade sobre nós, Senhor. Nos dê agora um espírito ensinável e alegre em ouvir e praticar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus viveu uma vida de perfeita obediência e submissão ao Pai dele. Ele se entregou como um sacrifício perfeito para o povo dele. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele hoje reina sobre tudo e sobre todos. E o nosso Rei de amor deixou, através dos seus apóstolos e profetas, um manual de sobrevivência, que é a palavra dele, enquanto nós esperamos a volta dele. Ele prometeu que ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E ele quer nos ensinar, através da palavra dele, como nós vivemos esperando a consumação dos séculos. Como que um exilado na Babilônia, que é esse mundo, vive de uma forma que demonstre claramente que o seu Senhor é Cristo.
Na semana passada, nós vimos como nós devemos lidar com os nossos sentimentos carnais. E o Senhor Jesus diz, através da palavra dele, que o objetivo é a abstinência dos desejos carnais e a estratégia é a guerra. A estratégia é a guerra com os pecados dos outros. Seja muito misericordioso e compassivo, mas com os seus seja diferente. Guerra santa. Ataque de forma cruel os pecados que ainda habitam no seu coração. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Versículo 11. No versículo 12, ele nos ensinou a lidar não mais com os sentimentos babilônicos dentro da gente, mas com os cidadãos que ainda não se submeteram a esse rei. E, nesse caso, o objetivo é que esses cidadãos também glorifiquem a Deus. Olha o final do versículo 12. Esse é o objetivo final, que eles glorifiquem a Deus no dia da intervenção, no dia que o Senhor julgar vivos e mortos. E, nesse caso, a estratégia que Pedro nos dá é o testemunho. Então, o nosso testemunho de vida funciona como um dos meios que Deus usa para amolecer os corações, para que eles possam ouvir o testemunho da vida de Cristo, para que a gente possa falar daquele que realmente salva. Agora, no versículo 13, até o final, depois de falar dos sentimentos da Babilônia, dos cidadãos da Babilônia, agora ele vai falar sobre o governo da Babilônia. Como que você, cidadão da pátria celestial, vive aqui, nessa pátria terrena? Como que você deve lidar com os governantes? Já que você está aqui só temporariamente, é uma passagem temporária, você é um peregrino. Será que a gente pode ignorar ou desobedecer o governo? Olha o que o Senhor diz, olha o que Deus diz no versículo 13. Olha o que ele fala no versículo 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Seja ao rei, como autoridade suprema, no nosso caso, a gente não vive numa monarquia. A gente tem o privilégio de votar para escolher o presidente, mas o princípio é o mesmo. Se submeta ao rei, ao presidente. E versículo 14 também aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Sujeitem-se. Então, a nossa relação com o governo deve ser uma relação de obediência. O crente não é um revolucionário revoltado. O espírito do cristão, de forma geral, deve ser de um servo submisso. É isso que a palavra do Senhor diz. Existem exceções, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas, de forma geral, a inclinação do coração do cristão é a submissão. É isso que o Senhor está nos dizendo aqui. Só que a gente ouve isso, existe um obstáculo enorme na nossa mente, que é a corrupção do nosso país. É ou não é? Mensalão, Operação Lava Jato, bilhões de reais desviados e as pessoas doentes no hospital sem leito, enquanto muitos políticos têm seus jatinhos e passam férias nas Bahamas. Uma obra de infraestrutura que era para gastar 100 milhões e demorar um ano, ela acaba gastando 400 milhões, dura 4 anos e várias pessoas ficam ricas do dia para a noite. Isso é difícil, é um obstáculo para a gente lidar aqui com essa passagem, é ou não é? Nos últimos 30 anos, muito pouco, 2 presidentes nossos foram expulsos do cargo, impeachment. Um presidente preso. E processos e processos de cassação contra os governantes do nosso país. Existe um clima geral de desconfiança. Quando você ouve a palavra política, Brasília, eleição, geralmente não brota no seu coração um orgulho.
brota desconfiança. Essa é a realidade. Mas a palavra do Senhor diz: sujeitem-se. E o Senhor vai nos dar as razões. Por que a gente deve se sujeitar aos governantes do nosso país? Por quê? 3 razões que o Senhor nos dá aqui nesse texto para nos ajudar a mudar a inclinação do nosso coração da desobediência para a obediência. 3 razões. A primeira delas está no versículo 13. A primeira razão para a submissão é o próprio Deus. Olha como que começa o versículo 13. Por causa do Senhor. A razão para a gente se submeter é Deus e não eles. Eles, os políticos, não, os governantes, não são a razão pela qual a gente se submete, mas é o nosso Deus. Nós mostramos obediência ao nosso Senhor obedecendo aos governantes. A gente ouviu aqui, Romanos capítulo 13, deixa eu ler de novo. Romanos 13, 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, é uma rebeldia ao Senhor a gente se rebelar aos governantes. E olha isso. Quando Pedro escreveu essa carta para a igreja, sabe quem era o governante supremo? O imperador Nero. Um homem mau. Matou a própria mãe. Tacou fogo em Roma e acusou os cristãos de serem culpados pelo incêndio. Um homem terrivelmente mau, ímpio. E o Senhor fala: sujeitem-se ao rei, ao imperador. De certa forma, a nossa situação é até mais simples do que a dos nossos irmãos no primeiro século. Mas submissão não é a postura natural do nosso coração. O que acontece é que a gente herda esse problema lá do Jardim do Éden. Começou com a rebeldia de Adão e Eva, e esse problema vem sendo carregado ao longo dos anos. E a gente tem que lutar contra o desejo de quebrar as ordens, é ou não é? Você vê um gramado bonito ali, não dá vontade de ir lá, dá vontade só de ficar olhando, mas tem uma placa: não pise na grama. Oh, dá vontade de dar só uma pisadinha. Existe quase que uma rebeldia natural no nosso coração. Mas, a graça de Deus é tão poderosa que quando a gente se submete a Deus, a gente também recebe desejo de se submeter de forma alegre, submissa, voluntária às pessoas que têm autoridade sobre nós. Vai ser sempre uma luta, claro, mas agora existe essa realidade dentro de cada um daqueles que pertencem ao Senhor. Então, meus irmãos, isso não significa que você não precisa ter sua opinião sobre o governo, não é isso. Você pode ter uma opinião se você acha que é melhor a vacina chinesa ou a vacina de Oxford. Você pode ter opinião, a questão não é essa. A questão que o Senhor coloca aqui é que a razão para a gente se submeter não é se a gente concorda com tudo que o Lula fez ou se a gente concorda com tudo que o Bolsonaro está fazendo. A razão é o Senhor. A questão não é se você gosta do Dória ou não. A questão é, por causa do Senhor, nós nos submetemos. Se o prefeito da nossa cidade é um homem íntegro ou ímpio, a questão é, como começa o versículo 13, por causa do Senhor. É claro que os políticos deveriam dar o exemplo, mas o exemplo ruim deles não é desculpa para a gente se rebelar completamente contra o governo. Isso não é desculpa, porque tem pessoas corruptas em todas as áreas da vida, é ou não é? Tem gente corrupta no seu trabalho, tem professores
corruptos e médicos corruptos e pastores corruptos. O pecado infestou esse mundo e todos os corações. Então, isso não é uma desculpa para a gente se rebelar e não se submeter ao governo. O que a gente deve fazer é orar por eles, pedir que o Senhor derrame temor no coração deles. Ele pode fazer isso, mas a gente, de forma geral, a gente se submete. Então, você é um peregrino e estrangeiro nesse mundo, mas os cristãos devem ser bons cidadãos na Babilônia brasileira. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Na prática, o que isso significa? Significa que a gente não mente no imposto de renda. A gente não mente. A gente não rouba o governo. A gente conta a verdade quando a gente deve declarar nosso imposto. Sonegar imposto é se rebelar contra Deus, de acordo com a palavra do Senhor. A gente obedece às regras de trânsito. Você está ouvindo, Alex Dyer? Obedece. Está atrasado? Está atrasado? Confia no Senhor. Confia no Senhor. O limite é 70, 80, tá bom. Você se atrasou, Deus é soberano sobre o seu atraso, a gente obedece às regras de trânsito. Não é pecado andar a 80 quando a rua manda você ir a 80. O governo não está me fazendo pecar, certo? A gente usa máscara nos lugares públicos e fechados por enquanto. A gente não entra no mercado sem máscara, gritando, não é? Todo mundo, arranca a máscara, acabou! A gente não faz isso. Isso não é a postura do crente. A gente obedece. Se eles não fizerem, a gente pecar. Esse princípio da submissão tem implicações enormes para várias áreas da nossa vida. Crianças. É difícil para vocês imaginarem obedecer ao governo. Mas, quem que tem autoridade sobre vocês? Os pais, não é isso? Então as crianças demonstram temor ao Senhor obedecendo aos pais. Efésios 1:6. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isto é justo diante do Senhor. Então, esse deve ser o coração, de forma geral, a inclinação geral do cristão, a submissão. Se você ouve, crianças, vem jantar, qual que deve ser a sua resposta? Ir jantar. Deixa o Lego de lado, deixa a massinha e vai jantar. E assim deve ser a postura do cristão. Muito bem, agora, sim, a gente demonstra um espírito submisso ao Senhor, se submetendo às autoridades, mas tem um limite. Existe um limite. Nossa submissão a Deus é ilimitada. Quem professa fé em Cristo, quem professa fé no Senhor Jesus, o que Ele falou na Bíblia, qualquer coisa que seja, a gente se dobra e se submete. Os governantes desse mundo não. E qual que é o limite que nós impomos a eles? O limite é a palavra de Deus. Esse é o limite. Se eles nos forçam a pecar, nós temos a obrigação santa de dizer não. Não, nós não vamos obedecer vocês, nós vamos obedecer o nosso Rei que entregou a vida por nós. Quando Pedro fala, no versículo 13, quando ele fala do Rei, olha como ele descreve o Rei no versículo 13, a autoridade suprema. Ele está pressupondo que a gente sabe que Deus é supremo sobre os supremos da terra. Pedro sabe disso e foi exatamente o que ele praticou. Você lembra lá em Atos 4, os líderes religiosos falam para Pedro e João, nunca mais falem no nome desse Jesus de Nazaré. O que eles fazem? Qual que foi a resposta deles? Depois de falarem isso. A resposta de Pedro foi, os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores, antes a vocês, do que a Deus. A gente precisa dessa coragem santa. E ele praticou isso, porque ele continuou pregando. E prenderam ele de novo. E quando prenderam ele de novo, o que ele diz? Ele não mudou de ideia. Pedro não mudou de ideia. De novo ele diz, Atos 5:29, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Existe um limite, então, na autoridade que eles têm sobre nós. E isso
a gente sempre tem que considerar. Eu vi uma notícia, parece que na Alemanha, durante essa fase aí de pandemia, parece que estavam querendo limitar o culto a só 1 hora. E não podia cantar. E tinha uns boatos aí que queriam fazer a mesma coisa no Brasil. Vocês podem se reunir, tudo bem, mas é só 1 hora e vocês não podem cantar. Nós temos a obrigação de ignorar uma ordem dessa. Nenhum governante decide quanto tempo a gente vai adorar o nosso Senhor. E o que a gente vai fazer adorando o nosso Senhor, não são eles que decidem. Quem decide é Deus. Ele decide como ele é adorado, não o faraó. Não, pode ir, mas as mulheres e as crianças ficam. Não. O faraó não tem direito de dizer como nós vamos adorar o nosso Deus. Então existe um limite no que a gente deve se submeter ao Senhor. A IBJM decide quanto tempo a gente vai adorar a Deus, o que a gente vai fazer aqui, e ninguém no governo do nosso país. Essa separação entre Estado e Igreja é muito importante, muito importante. Toda vez na história, pode ver, toda vez que Estado e Igreja se misturam, o resultado nunca é bom, nunca. Sempre tem problema. Então a gente tem que lembrar que essa divisão existe. Nós, como povo de Deus, adoramos ao Senhor como Ele diz que nós devemos adorar. Muito bem. Então a razão para a gente se submeter ao Senhor, a primeira razão é o próprio Senhor. Segunda razão para a nossa obediência. Segunda razão, o governo é a espada de Deus. O governo é a espada de Deus. Olha o versículo 14, a continuação do versículo 14. O governo, os governantes, eles devem punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Em uma frase, só uma frase, para que existe o governo? Qual que é a função do governo? Em uma frase só. O governo tem 2 responsabilidades. 2. Eles acham que tem muito mais, mas são 2. O governo é responsável por, número 1, punir o mal. Número 2, honrar o bem. Esse é o papel do governo nesse mundo. E isso é importante. O governo precisa punir o mal. Ele é a espada do Senhor, é ou não é? Praticamente qualquer tipo de governo é melhor do que a anarquia. Praticamente qualquer tipo de governo. Até os autoritários, muitas vezes. É melhor do que a anarquia. A anarquia é o seguinte, um dicionário define a anarquia como um sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. É isso que é anarquia. Não existe autoridade. Cada um pode fazer o que quiser, a hora que quiser, aonde quiser. Mas essa ideia de negar o princípio da autoridade é algo completamente antibíblico. A autoridade não é necessariamente negativa. E o que acontece muitas vezes, dependendo de como você foi criado, como que os seus pais lidam com você, ou dependendo da experiência negativa que você teve no trabalho, na igreja, em outros lugares, pode ser um obstáculo maior para você se submeter à autoridade e ter uma visão positiva da autoridade. O que eu quero animar você, quando vem a palavra autoridade à sua mente, é olhar para Deus. Olha para Deus. Deus tem toda a autoridade no universo. E isso é bom. É muito bom. Está debaixo da autoridade de um Deus de amor e de justiça é muito, muito bom. Saber que o trono do universo está ocupado por um Deus como o nosso é uma boa notícia. Deus tem toda a autoridade e isso é bom. Isso prova que a autoridade em si não é necessariamente ruim. E Deus deu autoridade para Adão, no Jardim do Éden, para ele cuidar, cultivar, dominar sobre a criação. E quando que Deus deu autoridade para Adão? Antes da queda ou depois da queda? Antes da queda, Gênesis 1. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus delega autoridade ao homem. A autoridade não é necessariamente ruim. A autoridade é uma coisa boa, se ela é praticada de acordo com
os princípios de Deus. O que acontece é que, por causa do pecado, nenhuma autoridade, nenhuma, reflete o governo de Deus de forma perfeita. Mas o conceito de autoridade não é necessariamente ruim. Foi Deus que criou o mundo dessa forma. Faz uma pesquisa. Pergunta para algum filho, uma filha pergunta para eles como que é viver na casa de um pai e uma mãe que teme o Senhor. Pergunta para eles como é que é essa experiência. Pergunta para alguém no trabalho como é que é ser subordinado a um chefe que é crente e piedoso. Conversa com a esposa de um homem que ama Cristo e ouve a experiência deles sobre como que é estar debaixo de uma autoridade que é amorosa. Eles vão dizer, não é perfeito, mas é uma bênção. É uma bênção. Esse mundo precisa de pessoas que tenham autoridade e exerçam autoridade de uma maneira que reflita quem Deus é. E Deus criou um desejo no nosso coração. Um desejo bom, um desejo que vem com a graça da gente se submeter quando a autoridade é boa. E isso reflete a nossa submissão ao Senhor Jesus, que tem a autoridade suprema sobre nós. Então eu diria para todos vocês que a autoridade não é só boa, ela é necessária. Imagina um mundo sem nenhuma autoridade. Eu estava dirigindo essa semana e eu imaginei a estrada, a rua, sem nenhuma regra, nenhuma autoridade. Tira todos os semáforos, tira todas as marcações na pista, tira todas as placas, tira tudo. Cada um pode dirigir da maneira que quiser, na velocidade que quiser, para onde quiser. Imagina agora, por 5 minutos, imagina o trânsito assim. Caos absurdo. Se o coração humano fica livre, completamente livre de regras e limites, o que vai acontecer é que o egoísmo vai se sobrepor de uma forma que ninguém vai sobreviver. A gente precisa de autoridade e o Senhor colocou governantes e regras nesse mundo para que a gente possa sobreviver, mesmo com a existência do pecado. Então, a autoridade em si é bom. A gente precisa de pessoas que restringam o mal nesse mundo. Um dia, a gente não vai precisar mais de policiais, nem de advogados, e nem de multas. Tudo isso vai acabar. Um dia isso vai acabar. Mas o mundo, entre Gênesis 3 e Apocalipse 20, precisa de autoridade que puna, que iniba, coíba o mal nesse mundo. Os governantes são a espada de Deus, essa é a responsabilidade deles. A segunda responsabilidade, olha o que o texto diz, versículo 14, é que eles honrem os que praticam bem. Os cidadãos que abençoam esse mundo devem ser incentivados. As pessoas que são modelo devem ser reconhecidas. Os policiais honestos, professores, médicos dedicados, empresários generosos, trabalhadores fiéis, pais, mães que investem nos filhos, qualquer pessoa na comunidade que é um bom exemplo, deve ser protegida, incentivada para que ela faça mais e mais bem a toda a comunidade. Para que eles continuem fazendo bem. Esse é o papel do governo. Infelizmente, o que o governo faz, muitas vezes é o contrário. O contrário. Eles punem o inocente e protege pessoas que querem praticar o mal. Tem vários exemplos. Mas eu quero dar o exemplo que eu acho mais terrível e que vira e mexe, quando vem o assunto da eleição, esse assunto surge também junto, que é a questão do aborto. Eu não consigo imaginar alguma coisa mais abominável do que um governo que institui e legaliza o assassinato, o homicídio de pessoas dentro do ventre da mãe. Eu não consigo imaginar algo mais abominável do que isso. Mas vira e mexe.
Tem gente usando aí vários discursos, até dentro da igreja, para legalizar homicídio em massa. A Europa é assim, os Estados Unidos hoje é assim, e muita gente acha que isso é um avanço. Isso não é um avanço, isso é um retrocesso enorme. É isso que faziam os pagãos quando ofereciam seus próprios filhos a Moloque, para os desejos deles serem feitos, oferecendo filhos a um falso Deus. Terrível. O governo não deve fazer isso. O governo deve proteger os inocentes e punir aqueles que praticam o mal. Aqueles que querem proteger a família, nós devemos considerar eles. Considere esse critério quando você for votar. Exerça o seu voto, sim, é um privilégio, mas com sabedoria. Use o que a palavra de Deus está dizendo que o governo deve fazer. Essa pessoa, ela vai procurar leis que vão punir o mal e honrar o bem, ou ela quer fazer o contrário? A gente precisa fazer isso, considerar o que o Senhor nos diz na palavra dele, já que a gente tem esse direito de votar, que é muito raro ao longo da história. As pessoas viviam em lugares que elas não escolhiam quem ia estar sob a autoridade delas. Então nós temos dever, eu acho, de consciência, de não votar em pessoas que querem instituir leis contrárias à palavra do Senhor. Mas o que acontece é que geralmente, os governos são pagãos e não cristãos. E a implicação disso para a sua vida e a minha é que você vai ser perseguido aqui, se você lutar pela justiça. Mas a gente não deve temer. A gente não deve temer. Os cristãos são que nem besouro. Você pisa no besouro, você tira o pé e ele sai voando. Eles não morrem. Eu não sei como, mas o besouro é imortal. Os cristãos são assim também. Você pisa neles, e o que acontece? Eles continuam adorando o Senhor, sendo fiéis até irem para a casa deles. E é assim que você deve viver, como nossos irmãos na Coreia do Norte, jogados na prisão, a igreja só se fortalece. Perseguição no Afeganistão aumenta, o que aumenta também? A pureza da igreja, mais amor pelo Senhor, mais desejo que ele volte logo. Então a gente não deve temer a perseguição. A gente teme ao nosso Deus, não aos governantes. Muito bem, segunda razão é que o governo é a espada de Deus e por isso a gente deve obedecer. Terceira razão para nossa submissão ao governo é versículo 15, que a sua obediência silencia a acusação feita contra você. Olha o que o versículo 15 diz. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Deixa eu dar um exemplo aqui da época de Pedro. Olha o que acontecia. Na época de Pedro, continuando no assunto do aborto, o que acontecia na época é que as famílias que não queriam filhos, ou queriam menino, nascia menina, ou queria menino, nascia menino, quando elas não queriam, a criança que nasceu, elas abandonavam a criança na rua, para ela morrer. Era isso que era feito. Quem que ia lá e pegava aquela criança, trazia para casa e criava ela como um filho? Quem que fazia isso? Os crentes. Os cristãos que faziam isso. Relato e mais relato. Eles resgatando crianças, porque eles foram resgatados pelo Deus deles. E essa prática do bem tem o poder de silenciar a acusação que eles fazem contra os cristãos que estão se rebelando nesse mundo. Nós não somos chamados, povo de Deus, nós não somos chamados a revidar, agredir de volta, fazer ameaça contra pessoas que perseguem os cristãos. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a vontade do Senhor para a sua vida, quando alguém debochar de você numa conversa em família, ou no almoço do trabalho, alguém fazer piadinha sobre a sua fé, onde você estiver, a vontade de Deus é que você ore por aquela pessoa, naquele momento, você ora por ela e continua praticando bem e amando aquelas pessoas. Isso tem um efeito poderoso. E o Senhor vai usar isso
sua prática do bem, para trazer as ovelhas que ele escolheu antes da fundação do mundo, para perto do bom pastor. Os insensatos pagam o mal com o mal. Os estrangeiros e peregrinos pagam o mal com o bem. É isso que nós devemos fazer. Muito bem, 3 razões que você deve se sujeitar. Por que você deve se sujeitar ao governo? 3 razões. Primeiro, sua obediência ao governo revela sua obediência a Deus. Ele é a sua razão maior de obedecer. Segundo, o governo é a espada de Deus, então a gente deve obedecer e não praticar o mal para ser punido. E a sua prática do bem tem o efeito de emudecer as acusações contra o seu povo e contra a nossa fé. 4ª e última razão. Eu falei 3 razões, mas tem uma de bônus. 4ª e última razão. E essa razão, na verdade, é uma exortação que Pedro nos dá sobre como nós devemos nos portar em relação ao governo. Olha o versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Olha como ele começa. Ele começa dizendo, vivam como pessoas livres, e termina dizendo, vivam como servos de Deus. Olha a ligação. A verdadeira liberdade está em você ser escravo de Deus. Essa que é a liberdade verdadeira. Não o pecado, mas a santidade. Você ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a atitude do Senhor, dos cristãos. Essa liberdade que é viver na santidade e não pecar. Um cristão nunca deveria dizer, eu vou colar na faculdade, eu vou colar na escola porque eu não devo nada a esse professor. Não é assim que o cristão age. Não, eu dou a minha oferta na igreja, mas eu não devo nada ao governo, então eu não vou pagar imposto, eu não vou pagar as multas que eu estou devendo. Não! O crente não usa a liberdade que ele tem no Senhor como desculpa para pecar. Não é assim que a gente vive. Eu escrevo o que eu quiser na internet, eu posto o que eu quiser, não devo nada a ninguém, não presto contas a ninguém. Não. A gente não usa a liberdade que a gente tem para escrever o que quiser para pecar contra as pessoas e contra o Senhor. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Dizer que você vai para qualquer lugar que você quiser à noite e você se veste de qualquer lugar, de qualquer maneira, porque você é livre, isso não é liberdade. O pecado oferece liberdade, mas ele sempre entrega escravidão. Parece que você está livre, mas você está entrando numa prisão. A liberdade que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz é a liberdade de viver para a glória dele, na dependência do Espírito Santo. De uma maneira que deixe claro que a gente está debaixo do nosso Rei, livres para obedecer a Ele. A gente não usa nossa liberdade como desculpa para pecar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade está na verdade da palavra de Deus. Quanto mais obediente ao Senhor, mais livre você é. Foi isso que Cristo conquistou na cruz com o sangue dele. Remover a culpa do pecado e remover o poder do pecado no seu coração. A verdadeira liberdade está em obedecer ao nosso Senhor. Lembre-se disso. Você nunca deixa de ser um escravo. Nunca. Qualquer pessoa que nasce nesse mundo é um escravo. Tem 2 opções. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Cristo. E não tem nada melhor do que você ser escravo, servo de um Senhor que é bom, que se entregou no seu lugar para transformar a sua vida, te libertar das trevas, te levar para o reino dele. Não faz sentido a gente voltar para o pecado. Isso seria a mesma coisa que alguém que cumpriu a pena na prisão voltar para a cela depois de ter acabado a pena. Não faz sentido. Agora você é livre para viver uma vida de santidade. Eu quero terminar
com duas implicações para a nossa vida. E dependendo da onde que o seu coração é mais inclinado, você precisa fugir de um extremo ou do outro extremo. Um primeiro extremo que a gente deve fugir é o isolamento total. E eu confesso que essa é a tendência do meu coração. Isolamento total. Se eu pudesse, eu comprava uma chácara enorme no meio da floresta, ficava lá, convidava vocês, quem quisesse ir também, vamos ficar lá, vamos plantar o que a gente precisa para comer aqui, ter ali gado, a gente se vira, mas a gente não se mistura mais com a sujeira desse mundo terrível. Essa é a tendência do coração de alguns de nós. Mas a gente não deve fazer isso. Não deve. Isso não está certo. A gente precisa continuar aqui, não como monges escondidos, mas a gente precisa testemunhar do nosso Senhor para os cidadãos da Babilônia, que precisam urgentemente conhecer o nosso Rei. O Senhor Jesus, ele não pediu para Deus nos tirar do mundo. O que ele pediu? Não os tire do mundo, mas os livre do mal. É isso que a gente deve fazer. Pedir para o Senhor nos livrar do mal, mas não a gente se isolar completamente dos pagãos. Tem o seu espaço, o seu benefício de você se isolar. Tem. Vai para um lugar que é só você e o Senhor, fica ali em silêncio. Sobe no Monte da Transfiguração. Abre sua Bíblia, olha a glória de Cristo, seja afetado por essa glória, mas você precisa descer do monte e contar para as pessoas que estão aqui embaixo o que você viu lá em cima, para que elas também queiram adorar esse Senhor. Esse é o nosso papel aqui. Isolamento total não é o chamado do Senhor para a sua igreja. Você é sal e luz nesse mundo. Então não tenha medo dos babilônios. Viva em temor ao Senhor e testemunha do seu rei. Convide as pessoas para vir na igreja. Convide as pessoas que não conhecem o Senhor para ir na sua casa. Converse com eles. Mas não se isole. A segunda tentação de talvez de um outro grupo, ou talvez todos nós, temos que lutar contra essas duas tentações. A segunda é não o isolamento total, mas o enraizamento total. É você viver de uma maneira como se tudo que acontece nesse mundo definisse o seu destino eterno. Como se toda a vida fosse só isso aqui e a nossa esperança tivesse nos governantes desse mundo. Essa não é uma boa maneira de viver também. Não é. Nossa esperança não está nem em Bolsonaro, e nem na eleição de agora, e nem em Dória, e nem em nenhum governante desse mundo. A nossa esperança está no governante supremo do universo e na volta dele para esse mundo. Os marxistas, eles pensam muito pequeno. O problema deles é que eles pensam muito pequeno. Eles querem achar uma maneira de resolver os problemas desse mundo aqui. Não é assim que funciona esse mundo. Esse mundo vai continuar desse jeito. E quando o Senhor Jesus voltar, Ele, não nós, não os nossos esquemas, Ele vai consertar tudo. Cristo, e Ele vai receber a glória. Então a gente tem que lutar contra a ideia desse enraizamento total. Agora, quero deixar claro que você se envolver com a política, você se candidatar a cargos públicos, isso não é pecado. Não é pecado. A gente precisa de pessoas que temam o Senhor no governo. Esse não é o problema. Isso não é necessariamente pecado. Existe uma maneira de você se envolver com a política que traga glória ao Senhor. A minha palavra para vocês é o seguinte: cuidado, meus irmãos amados, cuidado para você não investir mais tempo na briga entre o Bolsonaro e o Dória e negligenciar a briga entre a sua carne
e o seu espírito. Essa é a minha palavra para vocês. Cuidado, cuidado para não gastar mais tempo lendo as palavras dos jornalistas sobre o que acontece na Babilônia e você negligencia as palavras dos profetas e dos apóstolos sobre o que vai acontecer na Jerusalém celestial. A gente precisa de sabedoria. Se envolva sim, mas cuidado. Cuidado para o seu coração não ser agarrado por coisas que vão passar e você deixar de lado as coisas que nunca vão passar. O reino de Deus e a sua justiça. E agora, versículo 17, ele termina resumindo como deve ser a nossa vida aqui: amor, temor e honra. Versículo 17, trate a todos com o devido respeito, com a honra que é devida. E ele resume então em 3 relacionamentos. Primeiro, relacionamento com os irmãos na fé. Você deve ao seu irmão amor e nada mais. Você deve a ele amor. A gente deve orar todo o tempo para que os interesses dos outros, dos nossos irmãos, estejam acima dos nossos interesses. A gente deve se gastar pelos outros. Senhor, nos ajuda contra o nosso sentimento de autoproteção e egoísmo, para que a gente se gaste como o Senhor Jesus se entregou por nós. Segundo relacionamento ao nosso Deus, a gente deve o quê? Temor. Temor. Mais até do que a honra, a gente deve o temor. A gente não teme o rei, a gente teme a Deus. A melhor definição de temor a Deus eu ouvi recentemente de um pastor, falando do que um pastor puritano, século 17, disse. João Brown, ele definiu o temor do Senhor da seguinte forma: o que é temer a Deus? Temer a Deus é você dar mais valor ao sorriso de Deus do que ao sorriso dos homens. E você dá mais valor aos olhares de reprovação de Deus do que aos olhares de reprovação dos homens. Que definição excelente! O que é temer a Deus? É você ser tão controlado pelo seu Senhor que você tem esse poder, essa humildade, essa coragem santa. Senhor, nos ajuda a gente viver dessa forma. Temer mais desagradar o Senhor do que desagradar as pessoas nesse mundo. Esse é o princípio da sabedoria e o fundamento de toda piedade verdadeira, temer a Deus. Ele termina, terceiro, honre o rei. Honre o rei. Honre o rei. No nosso caso, a gente deve honrar os governantes e o presidente. Tem alguns irmãos evangélicos que, se você lê o que eles postam nas redes sociais, você fica escandalizado. Difamando os governantes, palavras agressivas. Não é assim que o crente deve se portar. Tito 3:2. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia. Não. O cristão não fica xingando os políticos, Facebook estragando. Não é assim que o cristão deve agir. Ele deve honrar o rei. Discorda de coisas, sim, claro, mas não difamar as pessoas. Existe espaço para discordância, mas não para a agressão. O Senhor Jesus disse: dai a César o que é de César. Mas ele não parou aí. Dai a Deus o que é de Deus. Aos governantes nós devemos honra, mas ao seu Deus você deve toda a sua vida. Tudo. Tudo que você é e tudo que você tem, nós devemos ao nosso Deus. Então, como que você vive na Babilônia? Povo exclusivo de Deus. Como que você vive na Babilônia? Amor, temor e honra. Você vive de uma maneira que deixe claro que você honra, sim, os governantes, mas acima de tudo, você honra ao Rei dos Reis. Você foi liberto para ser um servo de Cristo. Vamos orar então? Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude
para a gente viver aqui na Babilônia, olhando para a nossa herança eterna, que o nosso Rei prometeu para cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é o Rei soberano sobre toda a terra, como a gente cantou aqui no começo do nosso culto ao Senhor. O Senhor é o Deus supremo. Nos ajuda, Pai, a gente ter esse espírito submisso em relação àqueles que têm autoridade sobre nós. Nos dê sabedoria quando e como nós devemos desobedecer, quando eles exigem que a gente peque contra o Senhor. A gente pede um temor ao Senhor, Pai, que possa controlar o nosso coração de uma forma que a gente honre, sim, os governantes, mas acima de tudo, nós possamos trazer honra ao Senhor, o nosso Deus. Em nome de Jesus, que nós pedimos isso. Amém e amém.